terminou ali do lado, então nós podemos começar a nossa reunião. Enquanto eles fazem a prece lá, o João Pedro faz a prece aqui. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Príncipe da Paz, a luz do mundo, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, nós todos nos reunimos aqui na noite de hoje, sempre, Mestre, sempre rogando pela Tua presença aqui no nosso meio, pedindo sempre, Jesus, com muita humildade, para que nós sejamos capazes de registrar a presença do Teu Santo Espírito aqui na noite de hoje. Nós sabemos, Jesus, que não somos absolutamente nada que não possíveis instrumentos do Teu amor aqui na face da terra e que não temos absolutamente nada para oferecer além de boa vontade para trabalhar em Seu nome, Mestre. Assim nós pedimos, Jesus, forças vindas do Teu coração para nós cumprirmos aquilo que está determinado para nós aqui na terra. Pedimos, Jesus, para que os nossos olhos estejam bem abertos, sabendo sempre discernir o que é matéria e o que é espírito. Pedimos, Jesus, para que os nossos corações palpitem sempre mais pelo trabalho que edifica as nossas almas, com aqueles que sofrem, que choram, que estão aflitos nesse mundo, crendo, Mestre, como o Senhor nos disse, que sempre que nós nos aproximarmos de um sofredor, nós estaremos nos aproximando da Tua presença, do Teu Espírito, Jesus. Porque tudo, Mestre, que nós fazemos é para aproximar o nosso coração do Teu. Tudo, Mestre, que nós sofremos na caminhada cristã, trilhando esse caminho apertado para atravessar essa porta estreita, tudo isso, Jesus, nós cremos que vai valer a pena no dia em que nós estivermos num abraço bem apertado, com os nossos corações próximos do Teu. Nós te amamos muito, Mestre, pedimos aqui mais uma vez para que a Tua paz habite em nossos corações, te dizendo, Senhor, que nós somos uma família aqui de corações unidos, buscando com muita honestidade a rearticulação no espaço e no tempo dos nossos espíritos. Ajuda-nos, Mestre, sê conosco, porque sem a Tua presença, definitivamente, nós não conseguimos. E nesse sentido, Jesus, sabendo que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo, mais uma vez nós nos ajoelhamos aqui, lembramos da Tua linda imagem, Mestre, e dizemos com todo o nosso coração: Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em Teu nome, te glorificam e te saúdam. Mais uma vez, Jesus, nós te amamos muito. Sê conosco, Mestre, hoje no estudo aqui e amanhã, para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, nós estávamos, então, na semana passada, justamente no princípio da mensagem que o benfeitor espiritual estava fazendo, através da médium Celina, né, que está no capítulo 13, esse relato, do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Eu vou ler, nós já fizemos aqui essa leitura, esse estudo, mas só para pegar o fio da meada, né? No finalzinho aqui,
Não vale encarnar-se ou desencarnar-se simplesmente. Todos os dias as formas se fazem e se desfazem. Vale a renovação interior com acréscimo de visão, a fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Então, fazendo só um breve retrospecto, ele está fazendo referência que todos nós criamos com o nosso pensamento formas, né, através da força mento-eletromagnética. Então, essas formas se fazem e se desfazem todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. A gente arroja para fora de nós tudo aquilo que constitui o nosso mundo mental, nosso mundo íntimo. Aí, pensamento, sentimento, a base é o quê? A base é a emoção, que constrói os nossos sentimentos, que são as reações às nossas emoções, e depois desses sentimentos, nós construímos a força mento-eletromagnética. É justamente isso, não importa se é encarnado ou se é desencarnado, isso é um processo contínuo em nós, seres humanos, que somos os seres vivos da criação, os espíritos humanos da criação, né? Seres inteligentes da criação na forma humana, que somos todos nós que já adquirimos o pensamento contínuo. Portanto, nós todos, independentemente de crença, de etnia, de cultura, de inteligência, em qualquer parte do planeta Terra, encarnados e desencarnados, nós fazemos isso automaticamente. Nós levamos aí milhões de anos para adquirir isso, saindo do mundo animal, né? E antes do mundo animal, mundo vegetal e tudo, levamos milhões de anos, já adquirimos isso. Então, nós criamos constantemente. Em criando constantemente, nós entramos em associação mental automática com aqueles que pensam e sentem como nós. E isso gera o quê? Gera uma corrente de forças. Por isso, o Espírito está dizendo aqui que o que vale na vida realmente é a nossa renovação interior. Porque o simples fato de reencarnarmos sem renovação interior implica em repetição dos mesmos erros passados. A gente cai nos mesmos vícios, nos mesmos crimes, nos mesmos enganos de vidas anteriores. Se nós não tivermos o propósito de autorrenovação. Por isso que a mensagem de Jesus, ela é primordial. Sem Jesus, Chico Xavier dizia para todos nós, o Espiritismo vai passar no mundo como mais uma filosofia obsoleta. E vai morrer como todas as outras filosofias obsoletas que não se banharam nos ensinamentos de Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso renovador. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso instrutor maior, é nosso mestre, é nosso Senhor. A mensagem dele é mensagem de vida eterna. Não é? E isso é muito importante, por quê? Porque vejam bem o que o Espírito, através da médium Celina, vai dizer quando nós não assumimos a nossa renovação interior, né? Pelos padrões morais e éticos do Evangelho de Jesus. Ele diz assim: consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remorsos, referta
de ambições desvairadas ou denegrida de aflições, não pode, senão, atrair forças semelhantes que a encadeiam a torvelinhos infernais. Então, gente, isso é um conhecimento eterno. O Espiritismo tem o condão de servir para nós como o explicador das leis morais e das leis também fisioquímicas do universo. Né? Como funciona o universo. Porque o universo não funciona simplesmente com as leis da matéria. As leis da matéria, as mesmas leis que influem na organização da matéria, também influem na organização dos espíritos, na manifestação dos espíritos, que é através do quê? Da sua inteligência, da sua força mental e dos seus sentimentos. Todos nós sentimos, de uma forma ou de outra, mas sentimos. Todos nós estamos sujeitos a surpresas diárias, a obstáculos diários, que são justamente as alavancas que nos provocam emoções desencontradas, muitas vezes sem controle, mas que nós somos obrigados já, como o Chico dizia, de uma, vamos dizer assim, de uma mediana de inteligência para cima, né? Nós somos obrigados a escolher o melhor caminho. Caso contrário, a gente cai nisso aqui. Cai na repetição dos erros passados. E olha bem, consciência pesada de propósitos malignos. Então, nós temos que nos questionar sempre. Será que eu ainda carrego propósito maligno comigo? Vamos fazer essa reflexão. Essa reflexão tem que ser feita todo dia. Será que eu estou revestido de remorso? Porque o remorso em si, ele não salva ninguém. É um começo de libertação. Mas se a pessoa errou, tem remorso, mas não se corrige, o remorso não adianta de nada. Ele vira o quê? Vira uma capa. A pessoa fica naquele ciclo vicioso do remorso que não sai do mesmo caminho, né? Você está falando só para corroborar? Você está com... Estou. Só para corroborar, porque na questão 992 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam para Kardec que o arrependimento precisa da ação de refazimento para trazer a redenção do Espírito. O arrependimento, pelo arrependimento, como está colocando, ele não significa elevação. Não significa elevação. É um primeiro passo para a renovação. Mas se ele não se propõe a corrigir o mal feito que fez, né, você pode corrigir de várias maneiras. Né? Jesus, por exemplo, propõe: procure aquele a quem você fez mal e tente se pacificar com ele. É uma maneira. Uma outra maneira, se isso for impossível, uma outra maneira é fazendo o bem. O bem cobre, o amor cobre a multidão de erros, a multidão de pecados. O próprio Senhor nos deu essa fórmula, né? Ao mesmo tempo que ele fala, não saireis daí, ou seja, aqui, desse círculo de expiação e de provas, até houverdes pago o último ceitil, quer dizer, o último centavo. Quer dizer, a lei da justiça divina, ela é indefectível. Nós não sabemos, muitas vezes, o que nós fizemos em outras encarnações, mas a gente tem dentro de nós certas intuições, verdade? A gente sabe, pelo tipo de prova, de expiação que eu vivo hoje, eu posso aquilatar o que eu fiz no passado contra os outros. Não existe essa figura do coitado. Não existe a figura da vítima. O Espiritismo esclarece isso. Ninguém é vítima de ninguém. Nós somos vítimas do nosso próprio passado, da nossa própria construção durante milênios. E hoje estamos na posição de consertar esses milênios de enganos, né? Mas se o remorso só não vale.
Mesma coisa, se eu estou aqui na Terra cheio de ambições desvairadas, eu quero o máximo poder, né? Eu vou passar por cima de todo mundo, não me importo com a corrupção, porque eu faço parte dela, seja em que nível for, né? É ambição desvairada. Ambição pelo poder, ambição pela fama, ambição pelo dinheiro, por enriquecimento ilícito, né? Ou então, denegrida de aflições. Olha, gente, a gente tem que pensar muito nisso. Tem aflição que é inútil, completamente inútil, não é? Você tem aquela aflição que muitas vezes descamba para tristeza sistemática, que é a depressão, que a pessoa vive no passado, ela vive do passado, se culpando e culpando os outros pelo que aconteceu e não sai do passado, né? Tem aquela aflição que é a aflição do futuro, que é a ansiedade. Ai, meu Deus do céu, será que vai ter terceira guerra mundial? Como é que eu vou fazer? Né? Ai, meu Deus, será que eu vou dar conta de sustentar minha família no ano 2045? Pelo amor de Deus, nós estamos em 2024, né? É aquela aflição totalmente inútil. Faça hoje, Jesus nos falou, preocupa-se com hoje, né? A cada dia basta a sua aflição. Então, vamos nos circunscrever ao que é acessível a cada um de nós hoje, aqui e agora, hoje. O que eu posso resolver hoje? Então, hoje eu resolvo. Se eu ficar me desgastando mentalmente com o futuro, no sentido de aflição, claro que a gente tem que ser precavido. Ninguém está falando aqui para a gente ser irresponsável, né? Nós estamos falando aqui da aflição inútil, que é a pessoa que fica presa nas aflições. Ela não vai atrair senão forças semelhantes. Pessoas, espíritos aflitos, espíritos deprimidos, espíritos carregados de remorsos, espíritos com a consciência pesada, espíritos criminosos, espíritos viciosos, vão entrar nessa mesma corrente vibratória e nos jogar para onde? Em torvelinhos infernais. Essa pessoa está sendo médium? Está sendo médium. Do mal. Médium do mal. A mediunidade, a gente tem que entender isso. A mediunidade, ela é neutra. Ela é neutra, ela não é nem boa nem má. O que é bom e o que é mal é a direção, o sentido que a gente dá a essa mediunidade. Né? Você ia falar? Essas questões do mediunismo, isso é confortante muitas vezes dentro da mente das pessoas. Vamos falar esse vício, né? E é exatamente onde a gente tem que trabalhar. É um ciclo vicioso. A proposta do Cristo, ela é curativa por quê? Porque ele nos dá a questão da confiança em Deus, da fé. Não somente a fé em Deus, mas a fé em nós mesmos. Exato. Quando ele vira para aquela que o toca, né? E fala assim, a tua fé te curou. Olha só, ele está falando dela. Não foi ele, Jesus, quem a curou. Foi a fé dela. Quer dizer, a capacidade mental dela foi tão poderosa de acreditar que apenas tocando a túnica do mestre ela seria curada, que ela se curou. Né? E aí ela ficou quite com a lei. Porque já tinha quantos anos que ela estava sangrando? 12 anos. 12 anos. Ela mesma chegou à conclusão, gente, eu já paguei, acabou. 12 anos sangrando, sem parar, as pessoas me humilhando, fazendo bullying comigo. Chega, já estou livre disso. Né? Não é? E naquela época era mais do que hoje, a questão do sentido da impureza. Né? E por que é burro?
Levítico, o livro de Está no Levítico. livro de... Determina que no Velho o Testamento tem sangramento uma é impureza. No Velho Testamento tem uma série de leis que eram representavam Era o Código Civil da época. O os Código Civil, costumes do povo hebreu. No Levítico então, tem essas leis. E lá está essa questão. Entendeu? Como tem, por exemplo, a lei de apedrejar a mulher adulta e assim sucessivamente, né? Então vejam bem que isso é a gente, olha. E isso gera o quê? Isso aqui que o Espírito está falando gera a obsessão. Ou seja, a obsessão começa onde? Em nós. Nós somos o ponto de partida do nosso próprio processo obsessivo. Né? Ele diz assim, a obsessão é sinistro conúbio da mente com desequilíbrio comum às trevas. Então, é o caso que eu estava falando aqui. A gente se torna médium das sombras, das trevas, do umbral, se você não busca a vida superior. Né? Quando Jesus nos fala que nós devemos orar e vigiar para não cairmos em tentações, a gente pode interpretar, para não cairmos nas obsessões sistemáticas, nós devemos orar e vigiar. Quer dizer, a oração é o quê? É o busca e acharás. É o batei a porta e a porta se vos abrirá. Não é? É qual o outro que fala? Pedir e obtereis. Três verbos aí, né? Pedir, bater e buscar. Pedir, bater e buscar. Ora, novamente, Jesus está dizendo para nós o quê? Nós somos a cura de nós mesmos. Se nós quisermos bater a porta da nossa própria salvação, essa porta vai se abrir. Se nós quisermos. Ele não vai abrir a porta para a gente e falar assim, ô, bonitinho, vem cá no braço do papai. Não, não é assim. Quem tem que bater a porta somos nós. Quem tem que subir a escada da evolução somos nós. Né? A mesma coisa. Se nós queremos saber a verdade, mais sobre a verdade da vida, nós devemos buscá-la. Não é ficar dentro de casa, braço cruzado, comodista, ou então reclamando do passado, aconteceu isso comigo, como eu sou coitadinho, como eu sou sofredor, ninguém me entende. E aí fica esse ciclo de pensamento vicioso, não é? Negativo. Não, você tem que buscar sair disso. Não é? Pois não. Ontem, por acaso, eu estava lendo aquele ponto de vista, aí estava falando justamente uma parte lá, Jesus chega e mostra a chave. A gente tem que mostrar a gente também a porta assim. O que a gente fez, qual o trabalho. E nesse caso ali, ele estava mostrando a própria renúncia dele, né? Para os incrédulos, ele mostrou as chagas dele, né? Agora, tem aqueles que não precisaram ver as chagas. Exatamente. Aí é que está, né? Aqueles que ele falou, a tua fé te curou, não precisaram ver chaga nenhuma. Eles apenas confiaram em Deus e confiaram em si próprios. Eu acho que essa é uma atitude mais elevada do que essa de ficar buscando provas, né? Porque a figura de Tomé, gente, é a figura do próprio materialista. É verdade. Que ele nunca está satisfeito. O cara estava vendo Jesus no nariz dele e não acreditou. Ainda queria mais. Quer mais o quê? É ou não é? Jesus trabalhou assim, sem dúvida nenhuma, né? Ele falou, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. A gente tem que fazer esse movimento, né? Verdade. A gente tem que buscar esse movimento, né? E também, gente, pedir, por que não? Exato. A gente tem que pedir. Agora, não é pedir coisas materiais.
Né? Ô Senhor, me dá um número da senha, da loja, pega a senha, pelo amor de Deus, né? Cresça. A gente tem que pedir o quê? Eu vou pedir paciência, né? Saúde, vou pedir coragem, vou pedir virtude, vou pedir amor, disciplina. A gente tem que pedir as coisas do céu, não as coisas da terra, porque as coisas da terra, elas se devem ao nosso trabalho, é o que você está falando aí. Né? Levanta-te e anda. Jesus não falou isso com o paralítico? Levanta-te e anda. Quer dizer, não bastou ele curar o paralítico. Ele ordenou para ele, levanta daí e vai andar por seus próprios pés, que eu não vou andar por você. E Lázaro também. Lázaro também sai para fora do túmulo. Olha só, como é que toda a mensagem de Jesus ela é proativa. Ela nos chama à responsabilidade pessoal. E na mediunidade não é diferente. Nós é que vamos fazer a nossa mediunidade valer. Né? Nós é que vamos fazer. Claro, através do quê? Do bem proceder, da oração, da disciplina, da vigilância. Porque aí você vai se libertando da obsessão e vai reformando-se interiormente, né? Você lê para nós, João? Prossegue o Espírito dizendo, né? A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria e quanto se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos aproximam-se de nós pelas amostras de nossos pensamentos. Quer comentar? Como a gente está falando de evangelho, Jesus fala muito no evangelho e traz a figura do fariseu nesse sentido. Essa aparência de limpeza, de pureza, ela não significa nada espiritualmente falando. A pessoa pode ser como um fariseu, e Jesus usa a figura dos lindos túmulos, né? Pintados de branco por fora. Exato, pintados de branco por fora, mas cheios de ossos, morte e podridão por dentro. E aí André Luiz fala para a gente, em outro livro, dessa questão do desejo central. Né? Todo espírito tem um desejo central. E os obsessores, especialmente aqueles que se preparam mais no plano espiritual, né, como na escola de vingadores, os obsessores que estudam mais, eles sabem exatamente como lançar um pensamento que você vai agarrar na hora, que você está ansiando muito por aquilo. Exatamente, mas eles só são bem-sucedidos quando a gente dá entrada, né? Dá entrada. Vigiar, Exato, por isso que a gente tem que vigiar. Não é, muita gente entendeu assim, vigiar e o vizinho, né? Vigiar e você mesmo, né? Orar e vigiar e a pessoa fica lá vigiando o vizinho. Pode parecer que é uma oração para a gente, né? Essa vigilância para a gente, vou orar de manhã, vou orar à noite. Reformando alguém também semana passada, acho que é constante, é toda hora. É a hora que você vai sair daqui do centro, vai ter um aborrecimento daqui a 2 quadras, não é? E você vai se segurar, assim, não, eu não vou falar aquele palavrão, eu não vou brigar, né? Vou falar Deus te abençoe e vou seguir, não é? Porque essa é uma forma de autocontrole. No princípio, o André Luiz fala isso, no princípio, nós vamos ter a disciplina como uma necessidade, uma coisa constante, essa vigilância constante. Por quê? Depois ele diz, a disciplina antecede a espontaneidade. Porque você tanto, não é? E aí vira hábito. Quando a gente tiver o hábito de amar, de perdoar, está longe de nós, tá? Mas nós estamos no caminho, né? Olha só, a gente vai subir automaticamente, né? O Chico tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, aquele que, inclusive o perdão foi a grande última lição de Jesus na cruz, né? Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E o Chico diz assim, quem consegue nesta vida aqui encarnado a bênção de conquistar o perdão para aqueles que o fizeram mal,
tem as portas do céu abertas. Isso é muito As grande. portas do mundo espiritual superior estão abertas. Pois não? Mas você não pode perdoar, olha, uma pergunta, tá? Você pode perdoar dentro de você, mas você não precisa estar mais em contato com a pessoa que Claro, você tem razão. Quem analisa isso muito bem é Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Você não é obrigado a conviver com a pessoa que te faz mal, né? E também não vai devotar a ela o mesmo amor que você devota às pessoas que te amam, porque isso seria masoquismo, né? É um problema aí psicológico, né? Exatamente. Agora, ele chega a dizer o seguinte no Evangelho segundo o Espiritismo: perdoar as ofensas, aqueles que nos fizeram mal, os inimigos, é não desejar-lhes o mal. É orar por eles. Veja bem, não significa que você é obrigado a conviver com quem te é totalmente avesso, né? Não é? E ele fala, né? Nem devotar o mesmo carinho que você devota às pessoas que de fato você Exato. te fazem bem. Né? Nós temos que lembrar que o próprio Cristo praguejou, porque ele falou assim: ó, raça de víboras, até quando vos suportarei? Quer dizer, ele não foi obrigado a conviver com os fariseus, foi? Não. Escolheu 12. E teve a hora também, a hora que ele agiu com certa, vamos dizer assim, não violência, mas certa energia, quando ele expulsou os vendilhões do templo, não é? E dizendo que a casa de Deus era sagrada. Quer dizer, ele teve também uns posicionamentos bastante firmes, mostrando para nós que tudo tem parâmetros de convivência, de ética, de respeito, né? Caso contrário, você também, convivendo com pessoas, por exemplo, convivendo com pessoas criminosas ou viciosas, você está se colocando no risco de cair com elas. Exatamente. Veja bem, não é? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Bom, a resultante visível de nossas cogitações mais íntimas. Nós aqui na Terra enxergamos as cogitações mais íntimas de quem está em torno? Não. Por quê? Porque nós temos a máscara da carne. Mas no mundo espiritual eles enxergam? Enxergam. Olha aí. As nossas cogitações mais íntimas é aquilo que você não conta para ninguém, né? Aquela coisa assim, o seu mal proceder, o seu mau pensamento, que ninguém sabe, denuncia a condição espiritual que nos é própria. Tem uma outra passagem que eu talvez não vá saber citar, ipsis literis, que até um espírito comum, um espírito, se não me engano ele chamava-se Wilson Garcia, ele estava escrevendo através do Chico para a família. E ele escreveu mais ou menos assim: aqui na desencarnação, na vida espiritual, nós nos encontramos na região dos nossos desejos satisfeitos. Veja bem, isso é uma revelação de grande profundidade. Então, aí vamos pensar que os desejos é o que o João falou aqui, que André Luiz cita no desejo central, não é? Nós temos o desejo central, aí é uma reflexão, não precisa responder. Nós temos o desejo central de nos evangelizar com Cristo? Hein? Quem falou aí? Você está no caminho. Eu também. Mas ele é central? Será que ele absorve toda a nossa vida 24 horas do dia? Né? Essa é a questão que nós temos que... Será que o Chico Xavier tinha esse desejo central? Aquele foco todo, imagina. Por quê, gente? O que vai diferenciar o desejo central que não é, vamos dizer assim, vivenciado, de evangelho? Aqui eu estou me referindo à evolução espiritual, né?
daquele que é vivenciado, as obras. Por isso que Jesus diz, Jesus não, foi Paulo, né? A fé sem obras é morta em si mesma. Ora, a fé é magnífica. Nós todos precisamos de fé, mas sem obras ela é morta. Quer dizer, vai modificar muito pouco do nosso desejo central. Agora, à medida em que eu vou fazendo obras, é igual o Chico, né? Começou pequenininho, em Pedro Leopoldo, né? Um bugre, ele mesmo fala assim, eu era um bugre, né? Terceiro ano primário, incompleto, para quarto ano, e começou a escrever, começou a receber os espíritos, começou a cuidar do povo, a receber mensagens, a fazer assistência fraterna, a fazer caridade, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 75 anos, ininterruptamente, entre Pedro Leopoldo e Uberaba. Ele parou alguma? Vocês têm notícia dele ter parado? Não. Dele ter tido um ano sabático? Que todo mundo tem vontade de ter, né? Ah, esse ano que vem vai ser meu ano sabático, é ou não é? Ele teve, não teve. Sem dúvida nenhuma que o desejo central dele foi satisfeito. Né? Subiu, sim. Não tem a menor dúvida de que subiu. Agora, nós vamos subir? Vai depender daqui do nosso desejo central. Realizado. Ou o contrário, né? Que tipo de desejo a gente tem escondidinho, que a gente realiza escondidinho, que aí o que acontece? No mundo espiritual não tem nada escondidinho, tem? Não vai ter aquele prato famoso escondidinho. Você coloca tudo ali naquela massa, só fica a capa da massa, mas você não sabe o que está comendo. Né? No mundo espiritual não tem isso, não. Né? Por quê? Porque as nossas cogitações mais íntimas denunciam a nossa condição espiritual. E os espíritos desencarnados sabem disso de antemão. O que eles fazem? Eles vêm nos buscar no túmulo. Eles vêm nos buscar. Ô, fulano, chegou essa hora. Não é? Eles vêm nos buscar. E quanto se afinam com a nossa natureza, de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós. Na realidade, eles vêm nos buscar na morte? Não, eles já estão conosco. Se nós dedicamos uma vida ao vício, quais são as nossas companhias espirituais? Viciosas. Quando a gente desencarnar, eles serão nossos companheiros, que vêm nos buscar, é ou não é? Se a gente dedicou nossa vida ao crime, à corrupção, à guerra, à destruição, ao caos, ao materialismo, são essas companhias que vão se aproximar de nós pelas amostras de nossos pensamentos. Lê para nós, João, o resto. Se persistirmos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. Olha aí, o modus operandi da mediunidade viciosa ou da mediunidade criminosa. Isso é mediunidade, gente. A mediunidade não é comunhão de pensamentos, não é sintonia de sentimentos, de emoções, de pensamentos. A mesma coisa. Se a gente persiste, né, nas esferas mais baixas da experiência humana, e nós já estudamos isso aqui, assim, bem detalhadamente, né? Quais são as experiências mais baixas da experiência humana? Tudo isso que nós falamos aqui. O vício, a sexualidade exacerbada, a sensualidade, o orgulho, a avareza, a criminalidade. Você quer sangue, né? Quer buscar as coisas piores da vida. Você quer o vício, seja ele qual seja, né? Tem milhões de formas de vício, né?
Tem o vício da fofoca. É um vício terrível, terrível. A maledicência. Nós temos uma página de Emmanuel, eu não sei qual livro, tá? Se não me engano, está no Pai Nosso. Não, Pão Nosso, Pai Nosso é de Meimei. Pão Nosso de Emmanuel, que o título é A Língua. Procurem na internet e vejam lá o que Emmanuel comenta sobre a língua. É um tapa na nossa cara, né? E é um vício, a fofoca é um vício. Todos os outros vícios físicos também, né? A bebida, o cigarro, a maconha, a cocaína e outras formas de drogas possíveis e inimagináveis, né? O que acontece? Nós estamos vibrando no nosso pensamento, refletindo os nossos sentimentos viciosos e as nossas emoções mais baixas na frequência mais próxima do vermelho. São frequências mais baixas, por quê? Porque a onda ela é longa, né? E ela vai emitir cores mais escuras, como próximas do vermelho, assim sucessivamente. Ao contrário, se a pessoa está voltada para a oração, para a vigilância, para a meditação, para a caridade, para o estudo nobre, ela emite frequências muito altas de pensamento, muito rápidas, né? São ondas curtas de pensamento que se aproximam das cores do azul profundo ao violeta, né? Então, aí, por isso que existe no mundo espiritual, quando você desencarna, você vai se situar aqui acabei não dizendo o que o Wilson Garcia falou, né? Que ele escreveu através do Chico assim: você, quando desencarna, vai se situar na zona dos seus desejos satisfeitos. Se você passou uma vida em oração, em vigilância, em meditação, fazendo a caridade, estudando, procurando o bem, procurando viver em paz consigo e com os outros, né? Procurando amar, você emitiu durante a sua vida inteira vibrações curtas, próximas do violeta. Quando você desencarnar, você vai estar envolto nessas vibrações já. E você vai ser levado por esses espíritos que vibram nessa frequência mais alta. E o contrário está sendo descrito aqui, né? Aqueles que vibram nas vibrações mais baixas da experiência humana, aqueles no mundo espiritual que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade, olha só, nos procuram. Por quê? Muitas vezes eles não têm como satisfazer os seus desejos no mundo espiritual, porque lá tem certos limites, e eles procuram o quê? Os encarnados. Para fumar, para beber, para fazer fofoca, para participar de orgias, pornografia, o que mais? Um monte de coisa, né? Matança, guerra. O Chico, quando ele saía da casa dele, ia na direção do local onde ele distribuía nas terças-feiras à noite em Pedro Leopoldo, debaixo da ponte, alimentos, ele ia em caravana com as pessoas, né? Mas eles tinham que passar na frente do matadouro. Mas antes de chegar perto do matadouro, ele pedia meu tio-avô Zeca Machado para segurar no braço dele, que ele ia fechar os olhos, porque ele não queria ver as cenas deprimentes dos espíritos vampirizados absorvendo o sangue daqueles animais que estavam sendo mortos no matadouro. Ele não tinha condição de visualizar isso, né? Os animais eram mortos
e uma turba de espíritos animalizados ficavam ali se derramando nas vísceras dos animais mortos para tentarem se alimentar do seu sangue. Veja como que a situação é séria, né? É grave. Então, nós temos que ver isso. Pelo tipo dos nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós outros os elementos de que se fazem portadores. E aí é o processo de retroalimentação. Você chama os obsessores iguais a você, né? E, ao mesmo tempo, eles te alimentam com os próprios vícios que têm. E isso vira o quê, gente? Porque a obsessão é um círculo vicioso, de difícil solução. A mediunidade ignorada, a mediunidade das sombras, infelizmente, é uma mediunidade que é praticada, segundo os benfeitores espirituais, através do Chico, no livro Voltei, por 2/3 da humanidade. 2/3 da humanidade. Não sou eu que estou falando, não. Quem fala isso é o instrutor para o Frederico Figno, cujo pseudônimo é Irmão Jacó, no livro Voltei. 2/3 da humanidade encarnada e desencarnada ainda se situa nas faixas da animalidade. Estão ainda lutando para sair da animalidade em direção à razão. Não adquiriram a razão, né? Se a gente pegar friamente os nossos noticiários, nós vamos identificar perfeitamente isso. As guerras, os atos de terrorismo, as matanças injustificáveis, né? Os vícios de toda espécie, a corrupção, o crime. É 2/3, veja bem. E 1/3, diz o Espírito, 1/3 da humanidade já adquiriu a razão, portanto, já sabe muito bem qual é o caminho a seguir, mas está lutando para alcançar a humanidade. Essa é a proposta do Evangelho. Quando Jesus nos dá a boa nova, ele está querendo que a gente se humanize. Quer dizer, a gente preencha em nós o nosso máximo potencial humano. Que nós, como humanos, nós podemos amar, sim. Nós podemos perdoar, sim. Nós podemos estudar, conquistar sabedoria, conquistar conhecimentos superiores. Nós podemos ter o hábito diário da meditação, da oração, da elevação do nosso ser aos planos mais altos. Porque quando a gente está pedindo ajuda, quando a gente está buscando auxílio espiritual superior, o auxílio vem, não vem? Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei presente. E olha só, mesmo sozinho, porque você nunca está sozinho, você está você e seu guia espiritual. Não precisa nem buscar outro da família. Você com seu mentor espiritual já são 2 pessoas. Os 2 ali unidos, orando, já tem a presença do Cristo, se a pessoa buscar a vida superior, né? Então, já vimos isso? Uhum. E aí vamos absorvendo as substâncias mentais negativas que mandamos para o universo e vamos absorvendo essas mesmas vibrações negativas que o universo ou os espíritos mais baixos nos potencializam. No caso contrário, se eu busco o bem, vou receber o bem. A cada um será dado segundo as próprias obras. Veja bem, toda a fala de Jesus é científica. Ela não é uma coisa bonita para se admirar
uma coisa literária, embora tenha naturalmente a sua beleza literária. Mas é o que? A revelação de leis científicas do universo. A cada um será dado segundo as próprias obras. Ou seja, você vai receber de volta aquilo que você constrói. Aquilo que você joga para fora de si, você vai receber de volta. Vamos ver mais essa aqui, para a gente encerrar hoje. Você quer ler para nós, Cecília? Deixa eu só te passar aqui. Imaginar é criar, e toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. É um outro resumo da mesma coisa, né? Quer comentar para nós, querido? Aí pode falar aqui. Aqui eu entendi, né, que como a gente quer caminhar na nossa vida, ele fala muito de permuta, né? Então, o que a gente dá é aquilo que a gente recebe. Então, a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente está emitindo, não só em pensamento, mas atos, gestos, palavras, porque aquilo que damos é aquilo que a gente vai receber. Então, a gente tem que buscar essa elevação e essa evolução espiritual. Pois não. Sabendo coisas estranhas. Na verdade, tem que a imaginação, como a gente pode tratar um sonho. É uma coisa que eu fico me perguntando. Como que é essa. Não sei se eu estou sonhando, desejando, sonhando, imaginando. Olha, Allan Kardec vai estudar profundamente a questão dos sonhos, né? Tanto no livro dos Espíritos, ele vai fazer referência, no livro dos Médiuns ele aprofunda, e tem vários livros de Chico Xavier que também vão tratar sobre o assunto. O livro Consolador de Emmanuel, por exemplo, né? Então, sempre nós vamos ficar com essa frase aqui: imaginar é criar. Então, mesmo que você ache que isso é só uma imaginação, mas essa imaginação ela acaba criando. Ela cria formas de pensamento. Ela cria entidades materiais, não são espíritos, mas são entidades materiais que têm forma, que têm cheiro, que têm cor, que têm movimento. E essas formas de pensamento que nós criamos atraem os espíritos para perto de nós, né? Nós podemos dizer que nós passamos 2/3 da nossa vida com o nosso sensório limitado pelo corpo físico, né? Então, vamos dizer, 16 horas do dia, onde a gente tem as nossas obrigações perante a família, perante o trabalho, perante a fé, perante a sociedade. E até na hora de diversão, né? Mas, em média, 8 horas por dia, nós passamos descansando o corpo e o nosso espírito sai do corpo. Agora, como que ele sai do corpo? É igual para todos? Não, porque vai depender disso aqui. Vamos supor que você esteja muito preocupado com uma questão financeira da sua família. E você esteja ali com aquela aflição. Vamos supor que a pessoa passou por uma demissão e está ali preocupada demais com aquilo, como é que eu vou prover minha família e tal, e coisa, e não consegue sair não consegue orar, não consegue meditar, não consegue sair desse ciclo de aflição. Quando ela vai dormir, ela não tem um sono reparador, tem? Não. Ela vai ficar presa na mesma aflição. Aí ela, às vezes, não consegue nem sair do corpo. É por isso que ela acorda cansada, exausta, porque não descansou nem o corpo nem a mente. Então, nesse caso, não é nem é um processo de autoobsessão. Entrega, aceita, confia e agradece. Exatamente. A gente tem que imaginar sempre. O pensamento é força, não é?
imaginar sempre o melhor. O progresso. Não, abrir, fechou essa porta para mim, vai abrir outra melhor. Mais lá na frente eu vou ser recompensado, não é? Eu não consegui caminhar nessa profissão, mas vai aparecer outra. Essa outra vai ser melhor. Você mesmo cria o seu destino, né? Então vai depender muito dessa situação. Ou o contrário, você teve um dia muito difícil, mas você manteve-se em paz. Você teve traição na família, você teve dificuldade financeira, você teve dificuldade no trabalho, você teve até mesmo dificuldade no seu círculo social. Mas você se manteve silente, não entrou em provocação, não brigou, desculpou os ataques, né? E nas horas de maior preocupação, você parou para orar, para pedir auxílio. Aí você vai dormir, imediatamente você se desliga do corpo, os benfeitores espirituais te buscam para te dar suporte no mundo espiritual. Aí vão te dar forças novas, vão te dar instruções. Você vai se lembrar delas? Na maioria das vezes, não. Por quê? Porque os espíritos falam, é preciso que a gente mantenha o foco na vida terrestre. Porque se a gente fosse lembrar de tudo que acontece no mundo espiritual, provavelmente a gente ia entrar num sistema de melancolia, querendo ir para o mundo espiritual. Porque lá pode ser muito melhor do que aqui, não é? Então, o Chico dizia muito isso, o que nos segura aqui na Terra são as afeições. Na família, são as afeições dos nossos animaizinhos de estimação, são as nossas afeições, aquilo que a gente gosta de fazer, de trabalhar. Isso nos segura na Terra. Entende? E aí a gente não vai. Então, o sonho ele é muito variado. Tem sonhos que são proféticos, aí muito raros, são espíritos que foram escolhidos para receber sobre o futuro, talvez da própria família, talvez do ambiente social em que se encontra. Isso é bastante raro. Tem sonhos que são recordações do passado, de vidas, de traumas que você viveu em vidas passadas. Ou então de grandes amores que você teve em vidas passadas. E eles foram tão importantes na sua vida que você de vez em quando vai e volta para rememorar. Agora, quando acorda no corpo, o que acontece? O nosso cérebro não tem implementos físicos necessários para registrar toda essa lembrança. Então, aí fica aquela coisa desconexa. Às vezes, André Luiz nos conta nos livros dele que os benfeitores espirituais passam como se fosse um passe de amnésia, para você, quando retornar ao corpo, esquecer tudo o que viveu no mundo espiritual. Percebe? Então, não existe uma só explicação. A gente precisa estudar para buscar essas explicações. Curioso, certamente Freud foi tão bem inspirado que ele vai registrar de são conteúdos inconscientes corretos de urna. Isso. Então, que não é de urna. Que são figuras. Enquanto nós conseguimos lembrar, fazendo associação que vamos usar. Isso. Na outra daquilo que tem que defender. Mas a inspiração é exatamente, né? Quando ele foi inspirado, exatamente. E tem muito a ver com a nossa infância, tem muito a ver com a nossa vida familiar, mas aonde ele não foi, que o Emmanuel criticou, não é? Ele, nesse sentido, ele não teve coragem de ir no espírito, no passado. Não deu conta. Já um dos seus alunos, que foi Jung, conseguiu fazer essa transposição
Ainda que ele tenha falado do inconsciente coletivo, mas no fundo ele sabia que era de outras vidas, né? Toda criação tem vida e movimento. Tudo que a gente cria tem vida e movimento. E se tem vida e movimento, influencia os outros. Mesmo que você fique calado dentro de casa, você está influenciando todos os seus familiares com o seu mundo mental. Ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, quer dizer, se a gente influencia os outros, nós somos pelos outros influenciados. Se eu quero ser influenciado para o bem, não é isso? Quando Jesus fala sobre a regra áurea, fazer aos outros aquilo que nós desejamos se nos faça. Ora, quem vai desejar o mal para si próprio? Levante a mão. Ninguém. Ninguém. Em sã consciência, vai desejar o mal para si próprio. Nós queremos o bem, o melhor, não é? Nós queremos o melhor caminho, queremos a melhor vida. Então, gente, para isso a gente tem que dar o melhor caminho, dar a melhor vida, dar o melhor movimento para aqueles que nos rodeiam. Aí a gente entra naquela oração de São Francisco, né? Uhum. É dando que se recebe. Então isso é muito bonito, né? Como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que nós damos para a vida, para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso ambiente de fé, para a nossa sociedade, para o nosso grupo social, para a nossa cidade, para o nosso estado, o nosso país, para a nossa fé, a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Então, quando a gente for pedir alguma coisa, para ajuizar com valor o que eu devo pedir, eu tenho que ter um espelho bem na frente da minha cara, para não ficar muito cara de pau, né? E perguntar para mim mesmo, o que eu estou dando para o universo? Para eu poder pedir com justeza, com justiça. Então, essa reflexão é a reflexão que Santo Agostinho nos propôs fazer todas as noites, quando deitarmos. Fazer aquela reflexão. O que eu fiz durante o dia para merecer a bênção do alto? Se eu fiz alguma coisa de errado, que eu tenha amanhã forças para me levantar e corrigir-me. Ou então buscar a quem eu fiz mal e me desculpar com ele. Então é por aí a receita cristã. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Estamos na hora? 9h40. 21. Então tá bom. Geraldo, só questão. Nós temos para mim, tudo de experimentação do amor de Jesus por gente. Ele fala que se você tiver festa, está na festa, ainda que ele estava De um grão de mostarda. Mostarda. Ela está falando aqui, porque tem gente que provavelmente não vai te ouvir, mas ela está falando aqui que ela está lembrando de Jesus, que falou que conosco, ainda que nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para aquele monte, saia daí e se transporte para acolá. E ele vai fazer isso, né? Mostrando o seguinte, gente, que tudo está na nossa mão. E às vezes esse monte, muita gente pensa assim, mas como que eu vou mover uma montanha? Essa montanha, ela é uma imagem. É uma imagem que nós criamos, não é? A montanha não é uma coisa intransponível? E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida como se ela estivesse diante de grandes montanhas intransponíveis, que são os nossos obstáculos. Aquele familiar que eu não suporto é uma montanha, é ou não é? Aquele problema íntimo que me arrasta para a tristeza, para o remorso, aquela questão profissional que eu não consigo vencer. E assim,
A morte de um ente querido não é uma montanha intransponível? A pessoa que partiu e que a gente não tem como mudar isso, é uma montanha intransponível. Mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai movimentar essas montanhas. Você vai tirar essas montanhas do seu horizonte. E o horizonte vai ficar mais claro, vai ficar mais sem esses grandes obstáculos. Porque com fé nós vencemos todos os obstáculos. Essa é a grande verdade. Tá certo? Nós vamos pedir a Deus, então, que nos abençoe, para a gente ter. E o João Pedro vai passar para a Paula, para ela fazer a prece final. Obrigada, Jesus, amigos espirituais, protetores dessa casa, por todos os ensinamentos recebidos hoje, que possamos juntos levar todos esses ensinamentos de mediunidade, de amor, de paz e de alegria e equilíbrio para toda a nossa vida, para os nossos familiares, para todo o nosso trabalho, por aqueles que nos rodeiam. Que possamos levar também um pouco de alento e carinho a todos aqueles que estão precisando no momento de energias boas, que estão nas ruas, que estão passando fome, que possam ter seus corações alentados com o amor de Jesus. Aqueles que estão nos hospitais, que possam ser amparados por seus familiares e por todos que estão à sua volta, para voltarem à saúde. Que Jesus nos abençoe no nosso caminho durante a semana. Obrigada. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, pessoal, e até semana que vem. Até semana que vem.